Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 191, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então nós vamos dar sequência agora na questão número 54 ainda, né? Então você conseguiu entender, né, o que significa aquele pote com água, que você vai pegando um pouquinho de água na canequinha esmaltada, bebendo devagarinho. O pote com água, você sabe, é o livro dos Espíritos, né? Aquela aguinha é o conhecimento que você vai absorvendo devagar, devagarinho, devagarinho. Não queira ler um livro em 30 dias, não, porque você não vai conseguir. Ninguém consegue. Nós não conseguimos assimilar tudo. Aqui a gente consegue assimilar aqui, eu não sei porquê. Acho que é graças à avó, né? Mas tem hora que ela nem tá aqui. Deixa aqui na responsabilidade do Cássio, de Rodrigo, de outras pessoas aqui, mas ela mesma de vez em quando, ó, pica. Eu acho que ela vai ver o vô Júlio. Ei, mas é um ciúme. Esses Barbosa, olha, pensa numa raça mais ciumenta que esses Barbosa. E por isso que eu pus apelido nela de Barbosinha. A mensagem está aí. Barbosinha, avó. Mas ela não é Barbosinha, mas eu pus apelido nela. Barbosinha, vem cá, Barbosinha, vem cá. Mas esses Barbosa, eles são tinhosos, viu? Ei, não brinca com eles não, porque são muito bons. Mas quando fecha a cara também, oxe! Então, Kardec continua assim, ó. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências, a de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, né? Senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo, quando não o galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grandes para formar uma doutrina. Olha só para você ver que coisa interessante. Kardec dizendo aqui, ó. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a marcha, né, das ciências. Entendeu? Porque nós temos que entender que o espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião. Então nós podemos dizer que o espiritismo é uma ciência à parte de todas as outras ciências. Eu acho que ninguém teria coragem de dizer isso que eu acabei de dizer, que o espiritismo é uma ciência à parte. Porque o espiritismo, ele... Olha só para você ver. O espiritismo, ele, em momento algum, ele se tornou ou se torna ou é cúmplices de todas as arbitrariedades de todas as ciências existentes na Terra, principalmente no ano de 2023. O espiritismo, ele não é arbitrário. O espiritismo, ele nunca foi, não é e nunca será cúmplices de todas as arbitrariedades causadas por todas as ciências, filosofias, também é ciência, né? Porque a filosofia também é uma ciência. Doutrinas, religiões, teologias arbitrárias e tudo mais. O espiritismo nunca foi,
e será. Por quê? Porque a doutrina dos espíritos, ela é de natureza divina, e por ser de natureza divina, significa os desígnios de Deus, as leis de Deus, na condição de imutáveis. Enquanto o resto, tudo é de natureza humana, é de ordem humana, é embasados em humanos. Eu criei astronomia. Eu criei a química. Eu. O Espiritismo tem isso. Então, ninguém diria isso, que o Espiritismo encontra-se à parte de todas as ciências. Só que é o seguinte, completando, por mais que o Espiritismo se encontra à parte, né? À parte. Como se diz assim, à parte, lado a lado a todas as outras ciências. Ele nunca foi, e nunca será cúmplices às arbitrariedades. O Espiritismo, ele não apoia as arbitrariedades das ciências, mas ao mesmo tempo também o Espiritismo não vai contra as arbitrariedades de todas as ciências. Olha que consolo! Ele não apoia, mas também não vai contra, é neutro. Por isso, significa desígnios das leis de Deus. Por quê? Deus é o amor incondicional. Deus é imparcial. Pois bem, por mais que, vamos usar esse termo, devido ao nível evolutivo, a doutrina mesmo nos diz aqui que o Espiritismo, ele precisou esperar que todas as ciências viessem primeiro, não sei se você sabe disso. O Espiritismo precisou esperar que todas as ciências viessem primeiro, para que depois, com a vinda dele, mesmo ele imparcial, mas tudo que dissesse ele, pudessem as doutrinas, pudessem as teologias, pudessem, enfim, os antagonistas, né? Pudessem os incrédulos, pudessem eles, pegando tudo que o Espiritismo dizia, e cientificamente eles pudessem analisar e comprovar os fatos. Agora, tem uma explicaçãozinha aí. Eu não sei por que eu puxo tanto para o lado do Espiritismo. Agora, tem uma explicaçãozinha aí. Deus é tão misericordioso que ele quis que fosse dessa maneira para que nós sofrêssemos menos. Você sabe por quê? Porque o Espiritismo, ninguém tem coragem de dizer isso, o Espiritismo nunca necessitou de ciências nenhuma aqui na Terra para provar os fatos contidos nele, que significa os desígnios de Deus.
As leis de Deus não precisam ser provadas, porque as leis de Deus são imutáveis. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele permitiu que as outras ciências viessem, né, nascessem, surgissem primeiro, para que não confundissem lá tanto a cabeça da humanidade. Inclusive, naquela época, os milhares de sistemas que existiam, que apedrejava o espiritismo e perseguia o espiritismo, porque os sistemas, eles eram mantidos pelos antagonistas. E hoje nós sabemos que 90% desses antagonistas encontram-se na pele de espíritas dentro do espiritismo, trabalhando contrário ao próprio espiritismo. Tiveram a oportunidade de se resignarem, mas estão de cabeça para baixo, cometendo grandes equívocos novamente na própria doutrina, que na codificação apedrejaram e continuam dentro, apedrejaram, mas na condição de antagonistas externos, agora na condição de antagonistas internos. Então, o fato de todas as ciências ter vindo primeiro, isso foi a misericórdia divina que permitiu que viessem, para que a hora que o espiritismo chegasse, todas as ciências pudessem pegar todos os fatos já comprovados pelo espiritismo e analisassem. Como eles pegaram fatos, não há muita coisa que fazer-se quando é fato. É fato, é fato. Você botou uma laranja na boca. É laranja? É laranja. Não há como você negar que é laranja. Diga-me que você colocou na boca limão. Você não vai ter coragem de me dizer que o que você colocou na boca foi limão em vez de laranja. Pois você sabe que é laranja, eu sei que é laranja, eu te dei laranja, foi confirmado no microscópio que é laranja. Como você vai ter coragem de dizer que o que você tem na boca é limão? É isso que aconteceu. Só que é o seguinte, o espiritismo dependeu de todas as ciências apenas nesta questão. Mas é preciso entender que todas as ciências, elas só conseguem respirar oxigênio puro quando elas buscam no espiritismo respostas que elas não têm. Porque todas as ciências são materialistas. Todas as ciências são materialistas. Inclusive o espiritismo trata da parte material, mas trata da parte divina, da parte espiritual, da imortalidade da alma, da pré-existência e de tudo mais. O resto é tudo materialista. Então eles vão até certo ponto e estaciona. Que significa? Até ali eles se detêm. Só que o espiritismo não se detém onde todas as ciências se detêm, porque o espiritismo é de ordem divina. Então, se eles desejam respirar oxigênio puro, eles precisam se aliar ao espiritismo. Caso contrário, todas as ciências, elas
dilui. Todas as ciências diluem. É preciso entender isso, que o Espiritismo é a ciência mãe de todas as ciências, é a filosofia mãe de todas as filosofias, é a religião mãe de todas as religiões. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é fato. E contra fato não tem como se discutir. Você só se discute tratando-se de realmente é fato. Olha a prova. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências, né? Há uma capital diferença entre a de que essas não atingiram o ponto que alcançaram. As ciências não atingiram o ponto que a doutrina dos espíritos alcançou. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências, a de que estas não atingiram o ponto que alcançaram. Senão, após longo intervalo. O que isso quer dizer? Senão após longo intervalo. Nós sabemos que existem ciências que elas têm lá 2, 3, 4, 5 mil anos. E, no entanto, com esses milênios todos, elas ainda, pelo fato, é a expressão, e elas ainda pelo fato de se encontrarem presas no mutável, quase todas as décadas, quase todos os séculos, leis que elas firmaram 100 anos atrás, 100 anos depois, tiveram eles mesmo que modificar. Nós vemos aí a prova da astronomia, né? Quanta arbitrariedade. Nós vemos aí a teologia, quanta arbitrariedade. E outras ciências também. Agora, me mostre uma arbitrariedade dita pelo Espiritismo. Só consolo o que nenhuma outra conseguiu consolar tanto a humanidade. O Espiritismo, é preciso dizer, está aqui. Estas ciências todas, séculos e séculos e séculos, essas ciências não podem dizer à humanidade que elas encontram-se prontas. Né? Mas por incrível que pareça, o Espiritismo conseguiu reunir todos os desígnios das leis de Deus, o que eles não conseguiram. O Espiritismo conseguiu reunir todas as leis de Deus em um corpo, transformando-se em uma doutrina, que é uma ciência, em menos de 13 anos. Menos de 13 anos. Vamos pôr 9, 10, 11, 12.
13 anos. 18 de abril de 1857. 57 para 69. Não é 13? 12, né? 12 anos. 12 anos e meio. Hipólito de Odenizar conseguiu codificar a doutrina dos espíritos. Não é a doutrina dos homens. Não é a lei dos homens. Havera-se todos os magistrados do mundo estudassem o espiritismo. Todos os magistrados, obviamente, hoje, detentores de novos conceitos, principalmente com relação à justiça divina. Então, observe para você ver o que nós acabamos de dizer. Senão após longos intervalos, muitos séculos se levou para que todas as ciências tomassem um corpo. Ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo. 12 anos e meio. Apenas 12 anos e meio foi suficiente para que a doutrina tomasse um corpo, né? Quando não agalgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grandes para formar uma doutrina. Porque nós temos que entender que, como nós já dissemos aqui, eu vou tentar repetir novamente assim para as pessoas entenderem. O espiritismo é uma ciência que já nasceu pronto. O espiritismo já nasceu pronto. Luiz, mas o espiritismo não está pronto. O espiritismo deu o pontapé inicial. Espera lá, gente. O espiritismo é a única ciência que nasceu pronto. Em que sentido? Direto ao todo majestoso, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O espiritismo focou Deus primeiro, enquanto todas as ciências aqui na Terra, com todo respeito, focaram o materialismo, a luxúria, o dinheiro, a discórdia, a desunião, o misticismo, a mitologia, através das teologias, das religiões falsas. O espiritismo não, ele não se prendeu ao materialismo e nem aos interesses aqui da matéria. Então o espiritismo ele se prendeu aos desígnios de Deus primeiro. Então, em matéria de leis de Deus, o espiritismo nasceu pronto. É a única ciência que nasceu pronta. O espiritismo. O espiritismo já nasceu pronto. Agora, é preciso entender que quem não está pronto somos todos nós que o estudamos. Nós é que não estamos prontos para aguentá-lo, para entendê-lo. Por isso que quanto mais nós o estudamos, mais nós aprendemos, e será dessa forma por toda a eternidade. Porque o Espiritismo trata dos desígnios de Deus. Então, quando se trata dos desígnios de Deus,
todas as leis nele encontram contidas, necessitando apenas que nos transformemos num best-seller como Hippolyte Léon Denisard Rivail em matéria de pesquisas, análises, estudos e mais estudos e mais estudos, e deixando de lado os espíritos por enquanto. Porque, como nós já dissemos no princípio dos nossos estudos, nós temos aqui na Terra que nos preocupar com a nossa autoevangelização. Conheça-te a ti mesmo, disse-nos Sócrates. Nós não nos conhecemos. E por nós não nos conhecer, nós não conhecemos os espíritos e nem as almas. Por isso nós devemos procurar conhecer primeiro as almas, para depois buscar o relacionamento com os espíritos. Ou você acha que o espiritismo está aqui na Terra para evangelizar espíritos desencarnados? Não. O espiritismo está aqui para poder evangelizar almas que se encontram no corpo físico. Vamos para o próximo vídeo.